Portugal tinha finalmente se tornado um reino independente. Mas seu glorioso rei que trouxe essa vitória morreu logo após isso. E a missão da reconquista ainda não tinha acabado. Os islâmicos ainda estavam no sul da Ibéria, e era da responsabilidade do próximo rei de Portugal conquistar as terras que foram roubadas pelos islâmicos. Quando Afonso morreu, Sancho I assumiu o cargo para terminar com o que seu pai começou. E nisso certamente ele não falharia. A Galiza, essa parte do norte, estavam ocorrendo algumas batalhas na fronteira, já que os castilenses não paravam de ter fogo no cu pelo fato de Portugal ser obviamente um reino superior, e ficavam atacando a fronteira de Portugal. Sim, ao invés de lutar contra os islâmicos, que são o perigo principal para a autonomia da Ibéria, os castilenses estavam preferindo lutar contra Portugal por território, para você ver como essa raça desgracenta que é os espanhóis funciona. Mas Sancho I deu um jeito nessas batalhas, e conseguiu ter paz com os castilenses para poder colocar o foco todo no inimigo maior. A Terceira Cruzada fez Portugal ter mais acesso ao porto de Lisboa, e Sancho aproveitou para dominar a cidade de Silvés, que era um centro econômico bem importante, construindo lá até um castelo que pode ser admirado até hoje para proteger a cidade. Sancho I não é só um rei conquistador, mas também um estabilizador. Ele fez com que a situação política de Portugal ficasse totalmente estável, principalmente usando os forais, que eram documentos reais que estabeleciam conselhos para regular a administração de alguma cidade. E Sancho fez isso em diversas cidades de Portugal, assim diminuindo a autonomia e fazendo de Portugal um reino mais forte e mais centralizado. Tudo isso junto com a criação de um tesouro real gigantesco de ouro, criando incentivos para a classe média e mercadores. Assim, fazendo de Portugal um reino estável, rico e sem conflitos internos, ao contrário dos seus vizinhos. Depois de tudo isso, Sancho I morreu, ficando conhecido eternamente como D. Sancho I, o Povoador. E até agora, Portugal já teve 2 reis extremamente bons. Se você estava perguntando quando é que os ruins iam começar a vir, é agora. Após a morte de Sancho I, Afonso II assumiu o trono. O começo do reino dele teve alguns conflitos internos, mas não terminou em nada. E durante os 13 anos que Afonso II governou, ele dominou absolutamente nada. A única coisa de boa que ele fez foi tentar consolidar um pouco mais o poder da coroa sobre Portugal. Mas literalmente só isso. Além do mais, que essas ações dele depois fizeram ele perder relações com o Papa, e eventualmente ser excomungado pelo Papa. E caso você não saiba de diplomacia de Idade Média, ser excomungado pelo Papa é a pior coisa que se pode acontecer para um rei na Europa. Então, no final, ele só acabou desestabilizando Portugal. Mas felizmente, foi um dos reinos mais rápidos de todos, já que ele morreu só com 37 anos. O porquê? Afonso II era tão gordo que ele começou a sofrer de doenças e morreu jovem, depois da sua morte tendo o eternizado título de Afonso II, o Gordo. Logo depois da sua morte, assumindo Sancho II. Sim, já vai se acostumando com os nomes repetidos. Os islâmicos estavam ainda mais enfraquecidos, então a reconquista só ficou ainda mais fácil, junto com o fato que tinha muitos nobres que precisavam de terra para povoar. Então, Sancho II usou esses nobres para dominar ainda mais o sul, em troca que eles pudessem viver lá. Sancho II teve que resolver alguns problemas com a igreja, mas Sancho conseguiu resolver tudo facilmente no começo do seu reino, que também não durou muito, já que ele acabou também sendo excomungado. E ele não aceitou isso, e isso acabou criando uma pequena guerra civil. Mas no final, ele só morreu mesmo, sendo lembrado como Sancho II, o Piedoso. Assim, com a morte de Sancho II, Afonso III foi coroado rei após a Guerra Civil, finalmente terminando com a anarquia que Sancho II deixou. E após segurar o trono, Afonso III começou a focar apenas em uma coisa: terminar com a reconquista uma vez por todas, para que Afonso Henriques finalmente pudesse descansar, sabendo que o que ele tinha começado estava acabado. E então, Afonso III começou a avançar para o sul, conseguindo tomar Faro, e em 1249, finalmente tomou a província inteira de Algarves. Algarves é meio que outro reino, mas Afonso conseguiu incorporar em Portugal. Sendo assim, Afonso III foi o primeiro rei de Portugal e Algarves. Afonso III, no final da sua vida, também foi excomungado pela Igreja Católica. E ele simplesmente aceitou. O povo não gostou dessa decisão, já que ele era muito querido por ter feito algumas decisões que ajudaram o povo, como a diminuição de impostos. Mas Afonso III jurou obediência, mesmo com tudo que a igreja tinha tirado dele.
e se entregou para ser sepultado e morto, sendo lembrado como Afonso III, o Bolognês. Agora, finalmente, Portugal tinha expulsado os islâmicos da sua parte da Ibéria, terminando com a reconquista. Mas ainda assim, a guerra no mar continuava, junto com o fato que internamente o reino não estava muito estável, com reinos cada vez mais curtos e muitas brigas com a Igreja Católica. Esse período não aconteceu muita coisa, ou ao menos não podemos saber, por causa da gigantesca falta de fontes durante a Idade Média. Mas eu mostrei os acontecimentos mais importantes da época. Espero que tenham gostado.